Salve galera! Sou Alex Naturalist, é nós. Carl Linnaeus, conhecido como Linneu, também chamado após seu enobrecimento, Carl von Linné, foi um grande gênio naturalista sueco, responsável por popularizar a nomenclatura binomial, criado pelo naturalista Gaspar Bauer, e a classificação científica, sendo assim considerado o pai da taxonomia moderna. Linneu nasceu na aldeia de Rachut, em Smaland, no dia 23 de maio de 1707. Ele foi o primeiro filho do Nicolaus Egermerson e Cristina Bordessonia, de uma longa linhagem de camponeses e padres. Nicolaus era botânico amador, o ministro luterano e o paróquio da pequena aldeia de Stibberhut, em Smaland. Cristina era filha do reitor de Stibberhut, Samuel Bordessonius. Um ano após o nascimento de Linneu, seu avô Samuel Bordessonius morreu e o seu pai Nicolaus tornou-se o reitor de Stibberhut e a família mudou-se da casa do paróquio para a reitoria. Seus irmãos eram Ana Maria Linnaeus, Sofia Jean Linnaeus, Samuel Linnaeus e Emerentia Linnaeus. Os últimos anos de Linnaeus foram perturbados de doenças. Teve uma doença chamada febre do Uppsala em 1764. Desenvolveu a ciática em 1773. E no ano seguinte, teve um derrame que paralisou parcialmente. Ele teve um segundo derrame em 1776, perdendo o seu uso do lado direito, deixando sem memória. Em dezembro de 1777, ele teve outro derrame que o enfraqueceu muito e acabou levando à sua morte no dia 10 de janeiro de 1778, aos 70 anos, em Hammarby. Foi enterrado na Catedral de Uppsala no dia 22 de janeiro. Casou-se com Sara Elizabeth Morea, conhecido como Sara Lisa, que tem seu nome escritos nas ruas no distrito de Kyrgyzstan. Tiveram os filhos chamados Carl von Linné Jr., Sofia von Linné, Johannes von Linné, Sara Cristina von Linné e Sara Magdalena von Linné. Quando criança, Linneu foi criado para ser da igreja como seu pai e seu avô materno haviam sido, mas ele tinha pouco entusiasmo pela profissão. Nicolaus passou, no entanto, o seu interesse em plantas para seu filho. Ele mantinha um enorme jardim ao redor da sua casa, onde cultivava inúmeras espécies de plantas. Logo que era estudante de História Natural na Universidade de Lodz. E neste ambiente cresceu Linneu, que demonstrava interesse em plantas desde os 4 anos de idade, e aos 8 anos já ajudava seu pai na manutenção no jardim. Em Varjo, passou para o ensino secundário. Os seus resultados escolares eram suficientes para prosseguir estudos científicos. No entanto, seu interesse em botânica impressionou o médico da sua cidade, Johann Rothman. Então Linneu foi então mandado para estudar medicina na Universidade de Lodz, em 1727. Em Lodz, instalou-se na casa do médico Kilian Stobauus, de quem adquiriu conhecimentos em medicina e ciências naturais. Pouco tempo depois, foi transferido na Universidade de Uppsala, onde iniciou os seus estudos na botânica. O desempenho de Linneu em botânica era tamanho em que, 2 anos após o seu ingresso na universidade, ele conseguiu realizar importantes estudos sobre órgãos reprodutores das plantas, que deu a ele o título de professor adjunto. Diferente de outros pesquisadores, Linneu não compreendia a natureza dos organismos como sendo algo caótico. Segundo ele, era possível organizar os seres vivos em sistemas de identificação, estabelecendo alguma correlação entre eles. O fascínio de Linneu pela botânica o levou a conhecer diversos países europeus, onde ele obteve oportunidade de estudar diversas plantas. Linneu escreveu as suas principais obras científicas em latim, mas os seus diários de viagens e cartas suecas são considerados os seus melhores trabalhos do ponto de vista literário.
Entre estes encontram-se os relatórios de viagens Olan Gotram, 1755, Vaste Gotram, 1757, Islândia, 1751. Linneu enviou estudantes a diversos locais no mundo, incluindo Índia, China, Japão, Islândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Espanha. Os jovens enviaram descrições de espécies animais e vegetais. Além desses enviados, não voltaram, tendo falecido de doenças, assaltos, em zonas problemáticas e sofrido problemas mentais e físicos, que impossibilitaram o seu regresso à Suécia. No entanto, muitos dos relatórios chegaram a Linneu e esse construiu e expandiu as suas principais obras. No total, Linneu escreveu mais de 70 livros e 300 artigos científicos. Algumas das suas obras científicas relevantes são Systema Naturae, 1785, Fundamenta Botânica, 1786, Flora Lapônica, 1787, Genera Plantarum, 1785 e 1787, Hortos Cliffortianos, 1787, Flora Suecica, 1745, Fauna Suecica, 1756, Filosofia Botânica, 1751, Espécies Plantarum, 1753, Quaes Medicinae, 1756, Mundos Invisíveis, 1767. Linneu concebeu a ideia de Division Denomination como forma de organizar os organismos vivos, algo que transparece nas suas obras Systema Naturae. Considera o ponto de partida moderna nomenclatura binomial para as plantas. Linneu utilizou as características sexuais recentemente descobertas nesses animais e minerais. Os outros dois reinos do sistema animal, vegetal e mineral, idealizado por Linneu, foram organizados pela sua aparência externa. Vale lembrar que Linneu e seus estudos vieram 120 anos antes das ideias de Charles Darwin sobre evolução. Por isso ainda não se tinha tal conhecimento na época. Muitas ideias afunilaram e isso começou a ser postulado meio à revolução científica e foi fundamental para as ideias do Linneu surgissem. Antes tiveram outras classificações anteriores ao Linneu, que teve menos representativa, não tinha critério muito bom. O primeiro a classificar foi Aristóteles, no século IV a.C. Animais que voam, animais da terra e animais da água. Depois do século IV, veio Santo Agostinho, que deu a ideia utilitarista de classificar. Por exemplo, separou plantas que forneciam boa madeira, plantas que fornecem madeira ruim, as plantas que fornecem frutos, folhas para chá, e etc. O Linneu deu a ideia de separação mais consistentes nos aspectos biológicos, na característica do ser. Aí veio o livro base Systema Naturae. Publicou esse livro com uma pretensão bem básica, colocar todos os seres vivos ali dentro, de maneira organizada. Conseguiu colocar mais de 4.400 espécies de animais e mais de 7.000 espécies de plantas. Isso ficou sendo algo histórico para as ciências. Linneu tentou criar uma forma de organizar essa esplendorosa diversidade da vida, com o intuito de criar um sistema para que pesquisadores do mundo inteiro pudessem falar a mesma língua, utilizando os mesmos códigos. Ou seja, ele pensou em algo que pudesse universalizar o conhecimento dos organismos. Ele criou a hierarquia de classificação científica na pirâmide invertida. Essa pirâmide tem níveis de classificação chamados de taxons. Daí que veio o nome de taxonomia: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, incluindo em ordem decrescente. Carl Linnaeus teve a ideia de designar as espécies, sendo que cada um tem um nome relacionado e um sobrenome relativo à espécie. Surgiu então o sistema binomial. Em Homo sapiens, por exemplo, temos Homo, inicial maiúscula, e a espécie sapiens, inicial minúscula, escrito em latim. Dessa maneira, não importa em que parte do mundo esteja, pois ele vai entender a classificação criada por Linneu.
Esse vídeo foi feito especial para Carl Linnaeus, pai da taxonomia moderna. Vale lembrar muito que ele foi importantíssimo para as ciências, importante para mim, que adora muito a taxonomia. Se você gostou, deixa seu like. Alex Naturalist, na diversão científica para você. É nóis, até a próxima.